Agora nós vamos para uma questão das grandes navegações. É um tema, pessoal, muito recorrente, cai quase todo ano na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, no Brasil inteiro também. E realmente foi uma transformação fundamental, né, na história, na nossa história ocidental. No dia 12 de outubro de 1492, 3 navios a serviço da coroa de Castela, comandados pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, chegaram às atuais Bahamas e relaciona o acontecimento com a concepção medieval, né, cristã, de que a Terra era uma criação de Deus. Pessoal, veja, aqui eles colocaram relacionar, não colocaram se você precisava se contrapor à concepção medieval ou, né, corroborar com ela. Então, vamos lá, vamos pensar as duas possibilidades. Se eu penso na confirmação, né, dessa concepção medieval com essa chegada do Colombo na América, eles acreditavam, na Idade Média, que o paraíso poderia estar situado em algum local do plano. Então, quando eles chegaram, encontraram os índios nus, uma situação que, né, quem lê a Bíblia, né, que conhece a ideia e a concepção do paraíso, ela vinha ao encontro dessa imagem, né? Então, inclusive, teve até um filme, né, 1492, A Conquista do Paraíso. Então, essa ideia, né, que pudesse ter chegado no paraíso, num primeiro momento, e na cabeça de algumas pessoas, poderia, né, ter essa relação. E se você optar pelo contraponto, então você deve se lembrar que a concepção medieval é que a Terra era o centro do universo, certo? O geocentrismo, e ao chegar na América, né, o Colombo estava querendo chegar, na verdade, no Oriente, né, chegar nas Índias, e contornando a Terra, ou seja, né, aquela concepção, então, de que a Terra não era plana, por exemplo, que a Terra era redonda. Então, você, né, tá implícito aí um certo choque, né, de concepções. Então, e vai, né, colocar ali também em xeque algumas concepções da visão medieval. Você poderia ir, como eu disse, ou, né, no encontro, ou na contramão, né, vamos dizer assim, dessa concepção medieval. Aí você, né, teria que escolher. A B de bola fala que pede agora, vai para outra, né, discussão, que é a concepção mercantil interestatal europeia, né, nos fins do século XV. Então, a concepção interestatal entre os estados, no caso Portugal e Espanha, né? Portugal vai tentar chegar ao Oriente também, mas contornando a África, e, como acabamos de relatar aí, o Colombo circunnavegando a Terra. Logo depois, França e Inglaterra também entram nessa disputa comercial, certo? Então, você poderia, né, nesse caso aí, você vai relatar isso, né? Essa competição entre as principais potências europeias, tá? Portugal, Espanha, Inglaterra e França, logo na sequência. Então, só para finalizar, né, como eu disse, né, nós aproveitamos para esgotar o tema, é a época do mercantilismo, certo? Onde as colônias, logo depois, né, que vão se tornar colônias, vão fornecer a matéria-prima, os produtos tropicais e consumir os manufaturados europeus. Então, e assim, então, a memória construída em torno dele quem? Né? Do Colombo. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu estou atrapalhando mais uma vez. Ah, não, até que não atrapalhou, mas, né, deixa assim já. Olha, memória construída em torno dele em dois momentos, no século XX e XXI. Então, aqui, na época, houve uma discussão entre alguns professores, a memória dele seria em relação ao contexto histórico ou ao Colombo, né? Mas, então, é lógico, se é memória construída em torno dele, é o Colombo, né? Não tem como outro argumento. Então, vamos lá. Memória construída em torno dele em dois momentos, no século XX e no século XXI. Então, durante todo o século XX, havia uma concepção do herói, né? Do herói que descobriu a América. Então, a exaltação, tanto é que vão construir as estátuas em sua homenagem.
E depois, do século XXI, né, vai haver uma contestação. Então, tanto a história, quanto até mesmo a dinâmica da sociedade, os movimentos sociais, não é? O movimento negro, né, reivindicando aí, cobrando, né, esse passado colonial, justamente porque foram vítimas do escravismo, e também as populações nativas, né, os índios, aqueles que foram vítimas dessa colonização, vão disputar essa memória, e aí vão fazer críticas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, houve um ataque à estátua do Borba Gato. Na época até comentei, falei, olha, gente, no dia que colocaram fogo, eu vim aqui, fiz uma chamadinha, eu falei, olha, gente, um tema quente aí para o vestibular, e não deu outra. Na Unesp, não sei se você viu a prova da Unesp, eles cobraram sobre esse episódio, né? Não do incêndio em si, mas essa discussão sobre o bandeirante, né? Então, aquelas que no século XX, como diz aí a alternativa, eram vistos como heróis, no século XXI, em função dessa pressão, esses grupos vão começar a sofrer ataques. Então, por exemplo, derrubaram a estátua do Colombo, né? Derrubaram, por exemplo, umas estátuas de escravocratas na Inglaterra. Enfim, então, como eu disse, parte dessa luta por memória, né? Muito saudável, diga-se de passagem. Tudo bem? Nós, que sempre, né, os historiadores mais críticos, é antiga essa discussão, mas ela atinge agora um âmbito maior, né, em função desse, como eu disse, desse próprio empoderamento desses grupos. Tudo bem? Vamos para a próxima?